Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? É um prazer estar aqui novamente essa semana para estar juntamente com você estudando mais um assunto da nossa EBD para Todos. Como de costume, estamos aqui semanalmente lecionando as nossas lições essa, né, que nós estamos estudando aqui nesse quarto trimestre de 2019, já quase perto, né, do encerramento da nossa lição. Nós já estamos ou vamos entrar aqui na lição de número 8 e nós estamos falando, né, nesse trimestre a respeito do governo divino em mãos humanas. Esse governo, né, de Deus que, né, ele deu aí para os homens ter a liberdade de governar o seu próprio eu, o seu próprio ser ali, mas sem deixar de sair, né, do controle de Deus. Deus controla todas as coisas, porém ele nos libera para tomarmos as nossas decisões. Mas nós estamos falando sobre o governo divino em mãos humanas, a liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel, falando sobre o estabelecimento da monarquia para esse povo que era nômade, que agora se torna uma nação. Então nós vamos falar sobre esse tema nessa semana. Falaremos sobre a lição de número 8. Nós já estamos no exílio de Davi, Então nós falaremos sobre o exílio de Davi esta semana. Então, antes de eu entrar aqui na lição, quero te agradecer por fazer parte do nosso canal, por você estar conosco aqui. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por você nos acompanhar, muito obrigado por deixar o seu like aí, e convido você para fazer parte conosco aqui, gente. Nos acompanhe, nos ajude, deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, deixa a sua participação, se inscreve no canal você que não é inscrito, aperte o sininho aí, pois você fazendo isso, você está nos ajudando aqui a nos impulsionar mais o nosso canal. Então, o objetivo do canal aqui não é se autopromover, mas pelo contrário, é promover a palavra de Deus, é levar os conteúdos aqui da palavra de Deus para aqueles que infelizmente não têm condições ou não têm, às vezes, né, tempo para estar indo na EBD, estar indo na escola física, mas que acompanha a gente aqui no nosso canal. E não somente isso, tá, gente? Então, o nosso objetivo também aqui é estar passando aqui algumas informações, no seu básico, né? Sem dificultar muito, sem muita ladainha, mas no básico aqui para estar ajudando os professores também a estar melhorando as suas lições, pois muitas das vezes nós pegamos, né, comentários, fazemos isso, nos espelhamos em uns e outros, pegamos comentário de um de outro, fazemos um apanhado, né, e com a nossa também, né, os nossos materiais que nós temos aqui, muitos materiais que nós temos aqui, livros, compêndice, própria da lição mesmo, o livro de apoio, a lição da bíblica, alguns comentários que nós pegamos. Então nós fazemos aqui um estudo geral e procuramos passar aqui para você no mais simples possível o que nós conseguimos captar da lição, para que você também venha desenvolver a sua lição de uma forma especial, amém? Na sua classe. Então, domingo estarei lecionando na EBD ali, fui convidado, né, para estar lecionando ali no Éden ali, e convido você ali, se puder, que quiser estar ali nos acompanhando, você que gosta do nosso trabalho, se você quiser estar lá, faça aí a sua, esteja conosco ali, nos ajudando ali, tá bom? Jardim, se eu não me falo, Jardim Amália, nós estaremos lá, lecionando lá, amém? Então, desde já, quero agradecer a todos, pedir que você nos acompanhe, né? Nos acompanhe, deixe o seu comentário aí, deixe a sua participação, deixe o seu like e nos ajude aqui a estar melhorando as nossas lições, amém? Então vamos já entrar aqui na lição de hoje, que eu acho que é o que você está mais ansioso aqui, né? Para estar entrando aqui, para nós estarmos entrando na lição a respeito do tema dessa lição de hoje. Nós falaremos, a lição é a lição de número 8, tá bom? Que nós entraremos aqui, falaremos hoje. O tema da lição, o tema geral da lição, desta lição é o exílio de Davi. Nós falaremos sobre o exílio de Davi e, sem deixar
a peteca cair, vamos já entrar aqui no nosso texto áureo e já fazer o nosso comentário aqui dentro da lição a qual você está aguardando ansioso aí. Então vamos lá, o nosso texto áureo está lá em 1 Samuel capítulo 22, verso de 1 a 2. Ele vai falar sobre então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram nos seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem enviado, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Então, isso está em 1 Samuel capítulo 22, verso de 1 a 2, que é o tema do nosso texto áureo, e a nossa verdade prática, o pensamento, né, prático aqui do autor. Ele fala sobre dos muitos conflitos que vivenciamos, aprendemos lições preciosas para a nossa vida espiritual e formação de nosso caráter segundo o modelo de Cristo. Então, nós temos que ter o nosso caráter forjado, nós temos que ter o nosso caráter moldado segundo o caráter de Cristo, segundo a pessoa de Cristo, porque se nós somos cristãos, se nós carregamos esse nome, cristãos ou pequenos cristos, nós temos que nos parecer com Cristo. Foi o que o apóstolo Paulo disse: olha, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, se somos imitadores de Cristo, nós não podemos andar diferente daquilo que Cristo andava. Quem imita ou quem é servo, quem é cristão, tem que andar segundo o que Cristo andava, ou falar, discorrer, deixar de lado as coisas de menino e andar conforme o Cristo andou. Amém? Então, essa é a verdade prática. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Samuel capítulo 22, verso de 1 a 5. Tá? Nós vamos ler aqui rapidamente, mas o nosso objetivo geral da lição, ele fala assim: mostrar que dos muitos conflitos que vivenciamos, podemos tirar lições preciosas para a nossa vida espiritual. Gente, nós vamos falar sobre o exílio de Davi. Nós vamos entrar em um tema aqui interessante, falando sobre a caverna de Adulão. Esse tema, ele nos traz muitas lições. Nós vamos entender aqui a pedagogia da caverna e entender aqui que a caverna, muitas das vezes, estar na caverna, muitas das vezes não é estar derrotado. Ir para o deserto, muitas das vezes também, não é você perder, não é você estar perdendo, ou você ter jogado a toalha, ou você ter perdido as esperanças. Não. Sempre há um aprendizado no local aonde a gente estiver. Então, se você está no campo, você está aprendendo. Se você está na cidade, você está aprendendo. Se você está na caverna, você está aprendendo. Se você está no deserto, você está aprendendo. Basta você tomar esses locais ou essas circunstâncias, essas situações a qual você está vivendo como aprendizado, porque muitas das vezes nós não aprendemos, não procuramos aprender com a situação que nós estamos vivendo. Deus nos coloca em situações, ou acabamos às vezes entrando em situações, logicamente que tem situações que Deus nos prova, tem situações que nós somos provados para ser aprovados, e tem situações que nós mesmos entramos por não entender ou não dar ouvido à voz de Deus. Então nós vamos entender isso daqui nesta lição hoje. O objetivo especial abaixo. Os objetivos especiais referem-se aos que o professor ou que nós devemos aqui atingir para te ajudar aqui a melhorar a sua lição. Primeiro caracterizar o exílio de Davi, né? Trazer as características aqui desse exílio, porque uma coisa, gente, nós não vamos confundir exilado com cativo. Cativo é uma coisa e exilado é outra. Exílio e cativeiro são totalmente diferentes. Exílio é você se exilar, você se refugiar em um lugar, ou
por opção, por você estar fazer uma opção de fugir daquela situação e você procurar um abrigo, procurar um refúgio em certo lugar, ou você ser obrigado a sair, você ser expulso do seu convívio e procurar asilo em um país, em uma cidade, em uma caverna, em um deserto, em uma vila, ou o que seja. Mas já a diferença do cativeiro é você ser pego, você ser tomado de assalto da onde você se encontra, da sua cidade, do seu estado, do seu país, e você ser levado para estar prisioneiro em um certo local. Então, exilado é diferente de estar cativo. Cativo, ele está ali, ele não pode sair, ele é um prisioneiro. Exilado não. Exilado, ele tem liberdade para sair, para ir para outros lugares para onde ele desejar. Então, aqui nós vamos entender a respeito do exílio, que Davi ele buscou o exílio aqui nessa caverna, na caverna de Adulão. E nós vamos aqui tirar algumas pedagogias ou alguns ensinos pedagógicos aqui dessa caverna hoje, amém? Então fique aí que você vai ser abençoado por Deus. Então, o segundo ponto aqui é expor Davi e o amor com os pais. Olha só que interessante, gente, nós não podemos perder aqui, nós não podemos deixar de citar esse fato tão importante aqui, que Davi ele tinha para com a sua família. Então, Davi, mesmo tendo sido rejeitado, mesmo ele tendo sido judiado ali pelos seus irmãos, mesmo os irmãos ter se levantado naquele período de guerra ali contra Davi, você vê que Davi ele não deixou de ajudar, de cuidar da sua família. E a família também, né, procura Davi, porque sabia que Davi ele era uma pessoa justa, era uma pessoa que estava pronta para ajudar os outros. Olha que coisa interessante que as qualidades que nós vemos em Davi aqui. O terceiro ponto aqui é explanar sobre pessoas que morreram por Davi. Olha, uma coisa eu tenho certeza, bons líderes, pessoas que lideram de uma forma especial, ele cativa outras pessoas para estar do seu lado. Aquela pessoa, aquele líder que sabe liderar, ele sempre vai ter pessoas do seu lado. Pessoas para quê? Para o ajudar, pessoas que vão confiar na sua capacidade de governo, pessoas que vão confiar nas suas estratégias para poder ajudar, para poder até mesmo as coisas, aquilo que aquele líder colocar. Se aquele líder ele é um líder de confiança, um líder que ele passa uma certa confiança para os seus liderados, essas pessoas que estão sendo lideradas por ele, eles vão confiar totalmente, eles vão depositar a sua vida nas mãos desse líder agora. Meu Deus do céu, líderes que verdadeiramente são vamos colocar aqui, são verdadeiros morcegos que só sabem puxar o sangue, que só sabem explorar, que só sabem tornar as pessoas que estão ali na sua liderança indignos. Essa pessoa verdadeiramente não é de confiança, ele não transpassa confiança para ninguém e ele acaba, sabe, fazendo o quê? Em vez de ele ajudar, cuidar das pessoas, ele acaba matando as pessoas que estão do seu lado. E nós estamos vendo aí muitas pessoas que se disfarçando de líderes e matando pessoas, trazendo para o seu lado somente aqueles a qual ele sabe que tem coisas, que tem bens, que tem alguma coisa para que ele possa se beneficiar, mas aqueles que não pode dar nada, aqueles que não têm, foi o caso de Davi que nós vamos estudar aqui, porque Davi ele traz para o seu lado pessoas que infelizmente eram sem condições, pessoas que não tinham condições, pessoas que estavam entristecidas, que estavam chateadas com o governo, pessoas pobres, pessoas infelizes, pessoas pobres de espíritos, psicologicamente abaladas. Olha as pessoas que foram procurar Davi. Agora nós vemos aí muitos líderes, muitos pastores, infelizmente, que estão
se afastando, que estão afastando essas pessoas do seu lado. Olha, nós temos aqui, gente, nós temos nós temos acompanhado e visto pessoas chateadas, angustiadas, pessoas que infelizmente acabaram confiando nos seus líderes, mas se frustraram, foram machucadas por eles, estão aí abandonadas. Mas Deus está levantando pessoas para estar ajudando. A caverna está aberta, gente. A caverna está aberta. E tem pessoas lá que está passando pela mesma coisa que você. Então basta não entrar na caverna sozinho. Quando você entra na caverna sozinho, infelizmente, você pode até mesmo muitas das vezes não sair. Mas quando você entra na caverna acompanhado com pessoas que estão passando a mesma coisa que você, eu garanto que você ali dentro vai ter um processo de aprendizado. Você vai ter pessoas ali para te ajudar. Pessoas que sabem o que você está sentindo. Pessoas que vivem o que você está vivendo, aquela pessoa que tem empatia. A caverna é lugar de empatia. Nós vamos ver isso aqui rapidamente. Então, os objetivos que nós vemos aqui, né? O nosso tema central, o nosso texto aqui que nós vamos estar lendo, que está em 1 Samuel capítulo 22, verso de 1 a 5, de 1 a 5, ele vai dizer assim, ó: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com eles uns 400 homens, não era pouco, era quase um exército, gente, que foi atrás de Davi. Se Davi ele não fosse um grande líder, uma pessoa de confiança, jamais essas pessoas iriam atrás de Davi. E justamente num lugar que poucas pessoas queriam, poucas pessoas procurariam. E atrás de uma pessoa numa caverna, e atrás de um líder numa caverna, poucas pessoas que vão. Geralmente as pessoas vão atrás de lideranças quando eles estão em palácios, quando eles estão em grandes catedrais, quando eles estão em lugares pomposos, lugares que são aconchegantes. Aí todo mundo vai atrás. Nós estamos vendo hoje essa folia, né? Vamos dizer assim, essa euforia desses coaching ou desses ministradores de plateia que ensinam pessoas, que traz lideranças, né? Que palestras sobre liderança, sobre como administrar, como ganhar, como enriquecer, ou como você administrar um governo, como você administrar o seu rebanho. Agora, tem um monte de gente correndo atrás dessas pessoas. Agora, quando você vê uma pessoa, um líder nato, que está ali liderando pessoas, que está com a mão na massa, fazendo a diferença, está indo na rua, nas praças, correndo atrás, pregando o evangelho, fazendo aquilo que a Bíblia, que Jesus mandou fazer, pouca gente quer. Porque poucas pessoas querem correr atrás de botar a mão na massa, se sujar com o barro. As pessoas querem ficar na plateia somente assistindo, querem sentar nos bancos acolchoados e assistir. Não querem colocar a mão na massa, não querem ir atrás, não querem se envolver com pessoas difíceis, com pessoas com problemas, com pessoas com dificuldades, não. Querem ter somente a parte do bolo, a parte maior ou a parte melhor. Não quer cuidar de pessoas, não quer se sujar, não quer cheirar a ovelha, não querem, infelizmente não querem. Querem a parte boa, mas não querem passar pela dificuldade da caverna. Amém? Então, continuando, e foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meus pais, ou meu pai e a minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém,
o profeta Gade disse a Davi: não fique naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Então, gente, uma coisa eu aprendo aqui: a primeira pedagogia, o primeiro aprendizado que eu tiro aqui da caverna é algo especial. É saber que a caverna não é para sempre. Então isso tem que ficar claro na nossa mente aqui. Isso tem que ficar claro aqui na nossa mente. A caverna, ela não é para sempre. Nós não ficaremos na caverna para sempre. A caverna é algo passageiro. A caverna é algo para estar enquanto estiver a tempestade estiver passando. Enquanto você estiver, ou enquanto a tempestade estiver passando, você se abriga no lugar forte. Porque quando a tempestade passar, aí é momento de sair da caverna. Mas, infelizmente, as pessoas acabam entrando na caverna e acabam ali fazendo habitação, fazendo da caverna um lugar de habitação, e não querem sair mais da caverna para viver a realidade, viver a realidade fora da caverna. Me faz lembrar aqui, né? Me faz lembrar de uma das processos, né, pedagógicos, né, que o próprio Platão ele fala sobre a caverna, sobre estar na caverna ali e quando se sai da caverna, porque muitas das vezes as pessoas acabam acostumando a estar ali dentro daquela caverna, a estar naquela situação. A pessoa acaba se acostumando ao que ele está vivenciando ali naquela caverna. Mas quando ele sai, quando ele começa a ver a luz, ele começa a ver uma outra realidade. Então, uma coisa é dentro da caverna, outra coisa é você estar fora da caverna. Então, o processo de aprendizado, né? O processo de aprendizado dentro da caverna é enquanto está a tempestade. Depois que a tempestade passou, é momento de sair da caverna. Então, nós entendemos aqui, né, esse processo, esse primeiro processo pedagógico aqui da caverna é saber que a caverna é só para estar no momento da tempestade, enquanto a tempestade estiver passando. Depois que a tempestade passar, é momento de sair da caverna aqui. Então, nós vamos estudar aqui a nossa introdução, para nós entrarmos já. A nossa introdução ela vai dizer assim, ó, nem sempre as vivências marcadas por situações traumáticas podem ser vistas como negativas. Por vezes, elas servem para tirar as cascas das aparências. A infantilidade, o esquecimento de nós mesmos, a fim de levar-nos à essência real da vida. O exílio fala de expatriação forçada ou livre, isolamento social, solidão. A conotação nem sempre é pejorativa, pois nas escrituras sagradas o exílio recebeu conotações positivas e negativas. O exílio pode ser o lugar onde nosso caráter será testado, onde nossa própria identidade será descoberta, onde nossa lucidez mental e espiritual terá a sua aurora. Provérbios capítulo 4, verso 18. A caverna de Adulão não será apenas o exílio de Davi, mas sim o lugar que moldará o seu caráter, preparando-o para uma missão maior, a liderança de Israel. Então, segunda coisa aqui que nós aprendemos aqui, né, nessa pedagogia da caverna, é saber que entrar na caverna não é somente um exílio, não é somente fugir da tempestade. Entrar na caverna é você saber que lá você encontrará com algumas adversidades, mas também com alguns processos de aprendizado.
Então ali dentro você estará privado de algumas situações, você estará privado do convívio do palácio, você estará privado do convívio do conforto, você talvez será privado de alguns privilégios, de algumas coisas que você até mesmo gosta, de de coisas que te faz até mesmo se sentir como que se você fosse um príncipe, como se você fosse a pessoa mais importante do seu convívio. Até mesmo você se priva de comer algumas coisas que no convívio da sua liberdade, no convívio da onde você está ali no palácio, na cidade, na fazenda, no campo, ou aonde você esteja. Você pode ter ali em abundância, você ter a hora que você quiser, mas na caverna você vai estar privado, você vai ter que se limitar àquilo que você tem ali. Então, o processo da caverna, a pedagogia da caverna, ela te priva de algumas coisas, mas também ela traz para você alguns aprendizados, alguns estágios de aprendizado. Ele vai trazer ali para você ensinando você a se privar dessas coisas, porque muitas das vezes quando nós temos condições, nós esbanjamos, mas quando nós não temos condições, nós passamos necessidades. Por quê? Porque quando nós tínhamos, nós não soubemos administrar aquilo que nós tínhamos. Então a caverna, ela faz nós aprendermos a administrar aquilo que nós temos. O apóstolo Paulo, uma certa vez, ele escrevendo aos Coríntios, ele vai falar do tempo, do processo da caverna que ele passou. Porque ele falou, olha, eu aprendi a me contentar com o que tenho. Né? Paulo escrevendo aos Filipenses, se não me falha a memória, vamos aqui, né? Vamos aqui pegar a nossa Bíblia aqui, para nós vermos aqui o que Paulo escreve, né? Paulo escrevendo aqui. Primeiro, nós vamos ver aqui, quando Paulo escreve Então, Paulo escrevendo aqui em Filipenses, aos Filipenses capítulo 4, ele vai deixar algo fantástico para nós entender como Paulo aprendeu com o processo da caverna, com o processo de estar na caverna. Olha só que interessante. Ele escreve assim, ora, muito me regozijei, verso 10, capítulo 4, verso 10, no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas, olha que coisa interessante, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha só que interessante. Paulo escrevendo aqui aos Filipenses, do capítulo 4, a partir do verso 10, Paulo vai falar do seu processo de caverna, o processo que ele passou estando na caverna, o que ele aprendeu quando ele estava passando pela caverna. Ele aprendeu a ter fome, ele aprendeu a ter necessidade, ele aprendeu a se contentar com o que ele tinha, com o pouco que ele tinha. Então, muitas das vezes nós esbanjamos, não sabemos administrar o que temos, esbanjamos aquilo que temos. Mas a caverna, ela nos faz aprender, ela nos faz compreender que nós precisamos administrar aquilo que nós temos. Por quê? Porque quando nós estivermos passando por dificuldades, nós saberemos
nós saberemos permanecer firmes, porque tem pessoas que pendem a maldizer o processo esse processo de dificuldade. Ele bendiz quando está na bonança, mas quando ele está na dificuldade, quando ele está no processo de dificuldade, quando ele está passando pela caverna, ele começa a amaldiçoar, ele começa a questionar. Ele questiona a Deus, ele questiona o mundo, ele questiona a situação, ele questiona a si mesmo. Por quê? Porque ele não soube administrar o tempo que ele estava passando por bonança. Mas Paulo, ele escrevendo aqui, ele nos ensina a nos contentar, a aprender a administrar o momento que nós estamos vivendo. Paulo escrevendo também aqui em Coríntios, vamos ver aqui, em Coríntios, quando Paulo passa pelas dificuldades aqui, segundo Coríntios aqui, vamos rapidamente, aqui, segundo Coríntios capítulo 11, segundo Coríntios capítulo 11, a partir do verso 22, ele diz assim, verso 21, envergonhado o digo como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer bem eu tenha. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendência de Abraão, também eu. São ministro de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalho, muito mais, em açoites muitas vezes, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagem muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de açoite, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalho, em fadiga, em vigília muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio, em nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então, olha só que coisa maravilhosa, olha só que coisa que nós podemos entender aqui, né? Paulo, que passou por esse processo, todo esse processo que ele passa aqui de perigos, de dificuldade, de açoite, de quase morrer, naufrágio. Então você vai ver que o apóstolo Paulo, ele passou pela caverna, ele passou pelo deserto, mas ele aproveitou esse processo, esse período para poder aprender, para poder sair de lá aprovado. Porque muitas das vezes achamos que a dificuldade, que a luta, que a prova, que a caverna, que o deserto é para nos matar, mas não é. Deus, ele não nos prova para nos matar. Pelo contrário, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, se Cristo, ele nos prova com o seu amor, entregando a sua vida por nós, então as provas que nós passamos não é para a nossa morte, as provas que nós passamos é para nós sermos aprovados nele. Então Cristo já passou pelo pior, Cristo já passou pela morte em nosso lugar. Nós agora passaremos pelas aflições, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus já morreu, Jesus já passou pelo processo da morte. Agora cabe nós a entrarmos na caverna e tirarmos aprendizado dela. A caverna não é para te matar, a caverna não é para me matar. A caverna é para nos tornar mais preparados para podermos assumir aquilo que Deus tem para nós. Então, o processo da caverna é um período. Davi, ele ficou por um tempo ali naquela caverna. Já no caso de Elias, ele passou pela caverna também. 1 Reis capítulo 19. Então você vai ver, Elias, ele passou ali pela caverna, mas ele ficou somente um dia naquela caverna.
porque ele estava também fugindo da morte. Elias também estava fugindo da morte, mas o tempo de Elias na caverna foi algo rápido. O processo da caverna, o processo da dificuldade do deserto para cada um é diferente. Então muitas das vezes você passará pela caverna, ficará um tempo, mas sairá dela vencedor. Mas outra pessoa passará pela caverna, ficará um dia e sairá de lá também vencedor. Sairá aprendendo, sairá de lá com o processo de aprendizado fora de série, podendo ensinar outras pessoas. Então, a caverna é para nós um processo de aprendizado, amém? Então, vamos continuar aqui. A nossa primeira característica aqui, ela vai falar sobre, ou o nosso primeiro tópico aqui, né? Ele vai falar sobre as características do exílio de Davi, né? O que esse exílio de Davi ele trouxe. Então, gente, vamos entender aqui a respeito desse exílio, né, que Davi ele sofreu por opção. Davi, ele se esconde na caverna, tá? Então, por opção, Davi se esconde na caverna. Davi não se tornou um prisioneiro. Davi ele poderia ir para qualquer outro lugar que ele quisesse, mas o que Deus tinha com Davi, o que Deus tinha para Davi era ali, era em Israel. Davi poderia ir para outros lugares, para outras cidades, para outros países. Davi poderia buscar refúgio em qualquer outro país, porque Davi era um homem de caráter, Davi era um guerreiro, Davi era uma pessoa que cativava, mas Davi, ele sabia que Deus tinha um projeto, Deus tinha planos para ele em Israel. Então Davi, ele se exila por um tempo numa caverna. Davi, ele foge por um tempo no meio do deserto, né? E depois Davi volta como rei. Então Davi, ele foge como vamos dizer assim, um exilado, como uma pessoa sem pátria, como um despatriado. Davi, ele foge como uma pessoa, vamos dizer assim, que não tinha valor, sem esperança, mas quando Davi volta, ele volta trazendo a esperança para o povo. Davi volta como um líder, como um rei, como uma pessoa que agora reinaria com justiça. Então, olha só que diferença. Você fugir, você se refugiar numa caverna como uma pessoa discriminada, como uma pessoa abandonada, sem princípios, sem perspectiva de vida. Mas quando volta agora como a solução, como um líder que traz a solução, que traz esperança para o povo. Então vamos lá. A caverna de Adulão, lugares, pessoas, situações, tudo serve para o nosso crescimento social e espiritual. Então nós achamos que no momento que nós estamos em dificuldade, é o momento que nós temos que se afastar de Deus, mas o momento que nós estamos em dificuldade é o momento que nós temos que nos aproximar de Deus. Por quê? Porque o nosso pecado, ele nos afasta de Deus, mas quando nós nos aproximamos de Deus, mesmo estando em pecado, Deus nos purifica do nosso pecado, mas o nosso arrependimento que nos traz, é o arrependimento que nos traz próximos de Deus. O pecado nos afasta, mas o arrependimento nos aproxima de Deus. Amém? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos continuar a nossa leitura aqui, já para... Então nós entendemos aqui, né? Na caverna é um lugar de louvar, de adorar. Se você não consegue adorar em meio à dificuldade, só consegue adorar em meio à abundância, então você não sabe verdadeiramente o que é adorar a Deus. Adorar a Deus não importa a situação, não importa se você está bem ou se você está mal. Adore ao Senhor, porque você adorando a Deus, você louvando a Ele. Adorar não é cantar, gente. Adorar não é falar glória, glória, tá?
Adorar não é ficar falando em mistério, falando em línguas. Não, não tem nada a ver. Não confunda uma coisa com a outra. Não acha que falar em línguas, que dar glória a Deus na igreja, que bater palma, que cantar é adorar a Deus. Não. Adorar a Deus é um coração puro, um espírito quebrantado, é verdadeiramente sair da sua boca palavras que edifiquem, que seja edificatória, que edifique a você mesmo e também edifique as pessoas. Isso é adorar a Deus. Adorar é se prostrar diante dele, é se colocar na vontade dele. Isso é adorar a Deus. Não é o que nós vemos aí. Eu já vi, gente, olha só que interessante. Eu já vi em igrejas aí, a igreja parecendo que está ali calada, em silêncio, ouvindo, prestando atenção, mas o líder ali que não suporta ver a igreja calada começa: vocês precisam glorificar, vocês precisam dar glória, vocês precisam fazer isso, aquilo, porque a igreja está muito fria. Mas não é isso que faz com que a igreja esteja fria, não. A frieza ela traz quando há pecado, quando há pessoas que não estão verdadeiramente no propósito de adorar a Deus. Mas quando você está ali adorando a Deus, até no silêncio Deus fala, até no silêncio você sente a presença dele, porque Deus, ele se manifesta naquele silêncio, naquela brisa leve. Então não precisa ter bagunça, estardalhaço para Deus se manifestar, amém? Então vamos aprender isso, tá? Você, liderança, que não sabe identificar uma coisa da outra, barulho, bagunça, movimento com a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele se manifesta da forma que ele quer, amém? Então, o simbolismo da caverna de Adulão, né? Nós vamos entender aqui... Tá, nós vamos entender aqui a diferença, só para nós fecharmos aqui, nós vamos entrar aqui no terceiro tópico, mas só para nós fecharmos essa parte, que nós estávamos falando do primeiro tópico, do segundo tópico aqui, né, nós vamos, do primeiro tópico, desculpe, nós vamos falar aqui algo, a diferença de um líder, a diferença de um grande líder de alguém que acha, né, que se parece, que quer se parecer, ou que quer demonstrar ser líder, que na verdade é apenas um chefe, vamos dizer, um mandão, né? Uma pessoa que só quer mandar. O líder, ele é muito diferente, gente. O líder, ele tem um certo carisma, ele demonstra esse carisma, ele tem carisma e as pessoas o seguem. O maior líder não treina apenas pessoas preparadas. O bom líder treina e prepara pessoas para o melhor desempenho do trabalho. Davi treinou homens que estavam desacreditados de toda ali aquele povo. Então, olha só. O líder, ele não treina apenas pessoas preparadas, porque treinar pessoas preparadas é muito fácil, né? Nós vemos aí o trabalho desses coaching aí treinando empresários, treinando líderes, formando líderes, né? Pegando pessoas que já trabalham com isso e, né, passando aquilo que eles já sabem, que eles já fazem. Agora eu quero ver você pegar uma pessoa que não sabe de nada, que não entende, e você tornar essa pessoa um verdadeiro líder, tornar essa pessoa uma pessoa com uma desenvoltura para aquele trabalho. Foi o que Davi fez aqui. Então o verdadeiro líder, ele não pega pessoas que já são gabaritadas, capacitadas, não. Ele capacita as pessoas. Ele pega as pessoas cruas, as pessoas que não têm, às vezes que parece que não tem vocação, que não tem um conhecimento, uma desenvoltura naquele princípio, mas ele traz para si e ele treina, ele prepara e deixa essas pessoas aptas para desenvolver. Foi aquilo que aconteceu aqui com Davi, na caverna de Adulão. Davi, ele pegou essas pessoas que eram pessoas discriminadas, que eram pessoas desacreditadas, que estavam fugindo também como ele. E Davi, ele agora treina essas pessoas ali naquela caverna. Então a caverna ela é um lugar de treinamento. Então Davi treina essas pessoas ali naquela caverna e prepara essas pessoas para ser grandes guerreiros. Então olha só que coisa interessante. Olha o que nós aprendemos aqui na caverna. Treinar pessoas, preparar pessoas. Então, utilizamos a caverna para preparar pessoas. Vamos lá. Então, continuando aqui,
as pessoas, né, que estavam ali na caverna. Vamos lá. Na caverna descobrimos que tipos de pessoas estavam lá conosco. Então, na caverna, gente, nós conseguimos entender qual é o tipo de pessoas que nós queremos do nosso lado. Quando nós estamos na dificuldade na caverna, no deserto, nós conseguimos entender quem verdadeiramente quer estar do nosso lado, quem verdadeiramente reconhece o nosso ministério, quem verdadeiramente são nossos amigos. Se você tem pessoas que estão do seu lado, que estão apenas sugando o teu sangue, quando você tem, quando você é capaz, quando você tem tudo ali, quando você tem para oferecer e as pessoas estão do seu lado, cuidado. Começa a sondar, ver se essas pessoas verdadeiramente são pessoas confiáveis. Porque quando você entra na caverna, aí você vai descobrir quem verdadeiramente são as pessoas que estão do seu lado. Porque geralmente quando você está em dificuldade, essas pessoas que outrora estavam ali quando você estava bem, quando você tinha carro, quando você tinha isso, quando você tinha dinheiro na conta, quando você estava na praia, na piscina, isso, aquilo outro e tal, as pessoas estavam do seu lado. Agora que você perdeu tudo, as pessoas fogem. Essas pessoas que outrora se diziam seus amigos, seus companheiros, fogem, vão para longe porque você não tem mais nada ao que oferecer. Então isso é interessante saber. Então, na caverna descobrimos que tipo de pessoas estará lá conosco. Só vai para a caverna com você quem verdadeiramente é seu amigo. Eles querem aprender. Olha, gente, ser recíproco, ou melhor, né, você sentir aquilo que a pessoa está sentindo, empatia, vocês terem empatia, é você verdadeiramente sentir, você verdadeiramente ver o que a pessoa está passando. Então, a pessoa que tem a empatia com você, ela vai se identificar no momento que você está bem e no momento que você está ruim. Porque se você estiver na caverna, essas pessoas que ela tem empatia com você, ela vai estar com você lá dentro. E o que é ter empatia? Ter empatia é você saber se colocar juntamente, com a pessoa no momento da dificuldade, no momento da bonança, não importa o momento que ela está passando. Ser objetivo com ela, tratar a pessoa, não importa a situação. Mas quando você tem empatia com ela, você sente, você consegue sentir, você consegue, porque você já passou por isso, você está passando por isso. Então você consegue vivenciar com ela a sua dificuldade. Então a caverna de Adulão se mostrou um lugar de empatia. Esse lugar que trouxe essas pessoas para viver junto ali. Como diz o Salmo, né, 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos tenham empatia, que os irmãos vivam essa empatia um para com o outro, sinta o que o outro está sentindo, viva o que o outro está vivendo, saiba dar a mão, ajudar naquele momento difícil, mas tem pessoas que só sabem te procurar quando ela está precisando ou quando você está bem. Aí as pessoas te procuram, mas quando você está em dificuldade, some todo mundo que se dizia seu amigo. Podemos notar a descrição bíblica das pessoas que se juntaram a Davi na caverna. 1 Samuel 22, verso 1. Então, gente, nós entendemos aqui, o subtópico 2, o subtópico 2 aqui que nós estamos vendo, as pessoas, a Bíblia ela mostra quais foram os tipos de pessoas que procuraram Davi. Primeiro, todo homem em aperto, todos os homens que estavam passando por aperto, por dificuldades, homens endividados, homens de espírito desgostoso. Então, esses eram os tipos de pessoas que procuraram Davi naquela caverna. Então, olha só que coisa interessante, né? Nós vamos entender aqui. Então vamos lá. Então, primeiro, pessoas que procuravam Davi que procuraram estar com Davi na caverna eram pessoas que estavam passando por
sufoco financeiro, dificuldades e em situação de pobreza. Eram pessoas boas, porém em dificuldades. Então você vê que essas pessoas que procuraram Davi eram pessoas que também estavam passando por aquilo que Davi estava passando, porque Davi ele teve que fugir, Davi ele teve que sair, né? Se Davi outrora ele estava ali vivendo aquela, vamos dizer assim, aquele momento mágico do palácio, vivendo aquele momento de bonança no palácio, vivendo aquele momento de glória, né, que as pessoas gritando o seu nome, que Davi era um rei, que Davi era rei, que Davi era um grande guerreiro, que Davi tinha conquistado milhões e tal. Aquele momento de glória que ele estava vivendo foi um momento passageiro, agora Davi estava fugindo. Então Davi, ele estava passando por esse mesmo processo. E essas pessoas, sabendo disso, procuraram Davi, porque eles também estavam passando por isso. Então, as pessoas que procuraram Davi foram pessoas que estavam em aperto, em dificuldade, pessoas que estavam passando por fome, por lutas, né? E não tinham ajuda, não tinha quem recorrer. Porque geralmente você procurar, né, pessoas para te ajudar, é muito difícil as pessoas que querem te ajudar no momento da sua dificuldade, mas querem ajuda, né? Segundo aqui, a segunda classe das pessoas que viveram ou que vieram estar com Davi eram pessoas com muita dívida que não conseguiam pagar e por isso se refugiaram na caverna. Então, pessoas endividadas, pessoas que provavelmente, talvez comerciantes, pessoas que tinham suas terras, que tinham seus bens, acabaram perdendo tudo porque o governo, né, o próprio rei, ele começou a colocar impostos, tributos, talvez para ali para poder direcionar as suas guerras, né, para poder financiar os seus arsenais, as suas empreitadas de guerras. Então ele precisava de finanças, né, para poder comprar mais armamentos bélicos e tal, e essas coisas, alimentar os seus homens na guerra. Então ele precisava cobrar imposto e cobrava daqueles que verdadeiramente eram mais simples. Essas pessoas acabaram ficando endividadas, porque por causa desses impostos eles acabaram não conseguindo pagar as dívidas e acabaram perdendo tudo e foram atrás de Davi ali. Então essas pessoas, né, que procuraram Davi, pessoas que estavam endividadas, sabiam que Davi podia ali fazer alguma coisa por ele. Terceiro, a terceira classe de pessoas que estavam ou que entraram na caverna com Davi eram aqueles que estavam desgostosos da situação que o rei estava agindo para com o povo de Israel. Então você vê, né, que a situação ela leva ao desgosto. Muitas situações que nós vemos aí, né, e até mesmo, né, dentro das igrejas, muitas situações que está acontecendo, está levando pessoas ao desgosto. E essas pessoas acabam se levantando contra essas situações e acabam tendo que se refugiar, acabam tendo que fugir, tendo que sair, porque por causa das situações. Aí é chamado de rebelde, é chamado de desigrejado. Então, gente, vamos entender aí, vamos ver o que está acontecendo de fato. Em primeiro lugar, vemos a situação das pessoas que procuravam Davi, pessoas pobres sendo sufocadas pela situação de pobreza, agora viram um refúgio na caverna para tentar resolver seus problemas. Uma pessoa que está bem de condição financeira, empregado e ganhando bem, não procura entrar na caverna para resolver os seus problemas. Então, jamais você vai ver pessoas bem com seu financeiro, com a sua vida, entrar em uma caverna atrás de pessoas com dificuldades também. Então, pessoas que estão bem, elas com certeza vão procurar um outro tipo de pessoa para se envolver. Jamais vão se envolver com pessoas também com dificuldades, né? Então, vamos lá. Aquele que procuraram Davi na caverna, porque estavam endividados, não eram caloteiros, ou, né, olha só, gente,
muitas das vezes nós achamos que aqueles que estavam endividados ali, que procuraram Davi, eram pessoas que não queriam pagar as suas dívidas, ou eram pessoas caloteiras. Se você tem dívida e não quer pagar, isso não te faz uma pessoa boa, mas te faz uma pessoa mau caráter, porque você pode pagar, você tem que pagar a sua dívida, mas você não quer pagar. Mas aquele que deve e que quer pagar, mas não tem condições, não faz dessa pessoa um mau caráter, um caloteiro, não. Pelo contrário, quem deve e quer pagar, ele se sente mal. Ele procura de todas as formas saldar a sua dívida, mas o caloteiro, aquele que deve e que não quer pagar, ele jamais vai se preocupar. Ele não vai esquentar a cabeça para pagar as suas dívidas, né? Então, vamos rapidamente aqui para o segundo ponto aqui. Segundo tópico aqui, subtópico, o simbolismo da caverna de Adulão. Foi ali que os dons de Davi começou, ou como líder, foram postos em prática. Ele treinou e preparou 400 homens para lutar no dia a dia. Olha, a caverna é um lugar de treinamento, gente, de preparação. Então foi ali que Davi, ele se descobriu como um grande líder, um grande ensinador. Então Davi, ele preparou 400 homens ali, que veio ali aonde ele estava. Só que logicamente que depois veio mais pessoas atrás de Davi. Então Davi treinou ali os seus valentes, né? Homens que outrora eram discriminados, que eram desprezados pela a sociedade, até mesmo pelo reino, agora eram verdadeiros valentes, guerreiros de Davi, né? Que esses homens aí venceram muitas batalhas com Davi, porque foram homens da caverna, homens que foram treinados ali na caverna. Vamos lá. Então, o simbolismo da caverna nos traz isso, né? A grande lição de Davi para esses homens é que os que desejam reinar com ele deveriam aprender a sofrer com ele. Então, olha, gente, preste bem atenção nisso. Isso é tem que ser um grande aprendizado para nós. Aqueles que passar por dificuldade com você, essas são as pessoas que verdadeiramente você tem que cultivar do seu lado. Essas são as pessoas que precisam estar do seu lado, pessoas que passaram por dificuldade junto com você, ou que estiveram no momento da sua dificuldade. Agora, aquelas pessoas que fugiram no momento da sua dificuldade, e agora que você está bem, que você está prosperando, essas pessoas querem estar do seu lado, fuja dessas pessoas, porque essas pessoas só estão interessadas no seu período de prosperidade. Então, o período de prosperidade é para você passar com aquelas pessoas que verdadeiramente estiveram no seu momento de dificuldade. Então, lembre bem disso. Queira que esteja do seu lado as pessoas que passaram dificuldades com você. Porque as pessoas que fugiram no momento de dificuldade, elas vão estar com você no momento de bonança e vai só ser peso para você no momento de bonança. Amém? Segundo aqui, Davi o amor com os pais. Davi, o amor com os pais. Olha, isso aqui é muito interessante. Davi, ele foi para essa caverna, mas ele jamais esqueceu a sua família. Por quê? Porque a sua família, né, ela também, como Davi estava sendo perseguido pelo próprio Saul, com certeza ele também disparou uma perseguição contra a família de Davi, e a família de Davi foi aonde Davi estava, ali na caverna de Adulão. E Davi recebe os seus pais ali, seus irmãos. Outrora tiveram uma desavença, né, com seus irmãos ali naquele período da guerra, no capítulo 18 ali de 1 Samuel. Houve ali um desacordo entre ele e os irmãos, só que agora esse desacordo ele tinha sumido, porque Davi era uma pessoa que não guardava rancor. Então Davi, ele recebe os seus irmãos ali naquele lugar, só que Davi, ele leva os seus irmãos, a sua família, ali para um lugar onde eles ficariam melhor. Né? Então Davi, ele não quis que os seus pais, seus irmãos ficassem com ele ali naquela caverna, mas que eles ficassem no lugar onde eles seriam bem tratados. Então essa é a questão, honrar os pais.
Não é questão, o mandamento, gente, o maior mandamento não é a obediência aos pais. Obedecer aos pais é fácil, o pai manda, você obedece. Agora, o maior mandamento, a maior honraria que te faz você viver bem e viver mais na terra, é você honrar os seus pais. O mandamento que está escrito é honra os teus pais, para que tudo te vá bem. Então não é apenas obedecer os pais é consequência, mas honrar o pai é dever. Honrar os pais é dever. Muitas das vezes você pode até não obedecer naquele momento, mas quando você honra os seus pais, você vai e faz. É o caso daqueles dois jovens, né? Que o pai manda o filho ali fazer ou trabalhar na sua vinha, mas ele não vai. Mas depois ele se arrepende e vai e honra ali o que o pai mandou. Mas aquele filho que não honrava o pai, ele falou que ia, mas ele desonrou o pai não indo, né? Então, nós podemos entender isso aqui, o amor que Davi tinha pela sua família, a honra que Davi tinha pelos seus pais. A recompensabilidade para os filhos que obedecem, a recompensa é viver bem e viver muito embaixo da terra, ou aqui nessa terra. Aqueles que honram os seus pais, eles vivem muito tempo. Por quê? Porque a honra, ela vai adiante da misericórdia, né? Então, quando nós honramos aqui os pais, nós vivemos bem. O terceiro aqui, morrendo por Davi. Nós vemos aqui que essas pessoas que se dedicaram a proteger, a estar do lado de Davi, se colocaram em perigo, né? Se colocaram em perigo porque Davi estava sendo perseguido. Então, automaticamente, aqueles que se unissem a Davi também se tornariam perseguidos. Então, a inconsistência de Saul, né? Saul não teve nenhuma caverna para forjar sua vida, não lidou com situações conflitantes, tinha apenas aparência de líder, mas não era um homem segundo o coração de Deus. Os homens que estavam com Saul, ainda que vivessem as mesmas condições dos que estavam com Davi, não se sentiam tranquilos, pois ele suspeitava de lealdade de todos, inclusive a do seu filho. Então foi o que aconteceu, né, com o Saul aqui. Ele era uma pessoa que desconfiava dos seus homens, diferente, né, de Davi, que os homens confiavam nele e ele confiava nos homens que estavam do seu lado. Saul não. Saul já desconfiava. Por quê? Porque ele sabia que aquilo que ele passava para o seu exército era algo que, né, era de desconfiança, porque Saul não era um bom líder, Saul não era uma boa imagem de uma liderança que eles queriam. Então ele estava sempre desconfiado dos seus homens ali. E o preço de proteger Davi, né? Que o preço de proteger Davi, nós sabemos que foi um preço muito, muito duro a pagar, né? Aqueles que tentaram proteger Davi, que foi os próprios sacerdotes, né, que acabaram morrendo, né? Parece que, se eu não me falha a memória, aqui foram 80 sacerdotes que foram mortos. Aqui Saul convocou Aimeleque e seus sacerdotes para que se apresentassem em Gibeá. Não houve da parte de Aimeleque reação nervosa. Ele se declara limpo, pois tinha consciência de que apenas ajudara Davi por tê-lo em grande consideração e por saber que era um soldado da confiança de Saul, aliás, da família real, genro do rei. Apesar dessa declaração sincera, Saul considerou um ato de traição, pois Aimeleque havia ajudado Davi, não informando ao rei os seus movimentos. Assim, ele e seus companheiros deveriam morrer. Houve uma recusa dos soldados em atacar o sacerdote ou ungidos de Deus. Foi alguém de fora, um edomita chamado Doge, que cometeu esse crime brutal. Observe a disparate de Saul. Deus ordenou que ele matasse os amalequitas e não os fez, mas agora extermina prontamente a família de sacerdotes sem piedade alguma. Apenas um filho de Aimeleque, Abiatar, sobreviveu, salvo o efode santo, e foi salvou o efode santo e foi ter com Davi. A amizade entre Davi e Aimeleque, a Abiatar, foi duradoura ao longo de todo o seu reinado. Então, nós vemos aqui, né, o que
o que custou, né, para aqueles sacerdotes que ajudaram Davi, custaram a vida, né, quase 80, e custou muito caro para eles. A sina de Dode, né, que com certeza ele veio a sofrer ali a consequência, né, das suas ações de ter matado os ungidos de Deus ali. Então nós entendemos aqui essa lição, né, que a caverna, ela traz aprendizados, ela não é um lugar apenas para esconder, para nos esconder. Então, quando nós entendemos que a caverna, ela é um lugar de refúgio, mas também um lugar de aprendizado, nós saímos de lá preparados. Vamos à conclusão aqui? A conclusão diz assim: Deus usa instrumentos falhos para fazer a sua obra nesta terra. Como disse Paulo em 1 Coríntios 1:28, e Deus se escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Então, Deus ele sempre faz a versa daquilo que nós achamos que Deus vai fazer, né? Então Deus ele está sempre um passo à frente do ser humano. Quando nós achamos que entendemos, né, o que Deus ele vai fazer, nós paramos ali com Romanos capítulo 12, que fala a profundidade da riqueza. Deixa eu ver aqui, vamos analisar aqui se é isso mesmo, para nós não falarmos aqui, né, bobagem. Mas capítulo 12, capítulo 11, verso 33, que diz assim: ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou que lhes deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, nós não entendemos, não conseguimos entender os projetos, os planos do Senhor. Então, que nós possamos nos focar naquilo que Deus nos chamou, porque nós nunca entenderemos. Quando nós achamos que compreendemos o que Deus tem para fazer, nós sempre nos frustramos. Por quê? Porque nós não conseguimos entender os projetos do Senhor, porque Deus, ele sempre está na frente. Amém? Então, agradeço a todos, agradeço a você que participou, que esteve aqui conosco, nos assistindo, que você possa continuar conosco até a próxima lição. Nós estaremos aqui novamente falando de mais um assunto maravilhoso. Amém? Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.